Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos começando mais um estudo. Vamos falar sobre predestinação. E eu espero que você possa ser abençoado através desse pequeno estudo. Antes de prosseguir, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai querido, queremos te agradecer pelo acesso que temos ao teu trono da graça, Senhor. Oramos pelas esposas cujos maridos não são salvos. Ajude essas queridas mulheres a viverem uma vida santa diante de seus maridos e que suas vidas possam influenciá-los a conhecer a Cristo. Deus, salva esses homens amados. Oramos pelos maridos que nos escrevem pedindo oração por suas esposas que não têm interesse nas coisas espirituais. Deus, fala aos corações dessas queridas mulheres. Oramos pelos pais com os corações partidos por seus filhos estarem longe do teu caminho. Senhor, nós sabemos que esses pais sofrem e pedimos que o Senhor possa fortalecê-los e ministrar aos seus corações e aos corações destes jovens. Oramos por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão sobrecarregados por limitações físicas. Deus, fortaleça-os. Sabemos que somente Tu és capaz de curar e, portanto, oramos para que o Senhor dê graça suficiente para cada um de seus filhos que estão sofrendo. Abençoe agora o ministério da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje trata da doutrina da predestinação. Em comparação com outras doutrinas da Bíblia, esta doutrina recebe pouca atenção até mesmo daqueles que a sustentam fervorosamente. Antes de começar o nosso estudo, eu quero deixar bem claro que a predestinação não é a doutrina chamada calvinista. Há pessoas que dizem ser, e coloco aqui entre aspas, ultra-calvinistas. Se qualquer uma dessas pessoas encontra um cristão que não é calvinista ou expressa ignorância em relação ao termo calvinista, eles ficam surpresos que possa existir tal ignorância intelectual e espiritual em uma época de tanto conhecimento como hoje. Eu não quero ser chamado de calvinista ou arminiano, eu sou cristão e sou bíblico. O meu conhecimento da Bíblia é bastante limitado e ninguém sabe disso melhor do que eu. Mas eu vejo verdades e erros tanto no calvinismo como no arminianismo. Estes sistemas doutrinários não são perfeitos, são feitos pelo homem e têm criado grandes conflitos em toda a história da igreja. Eles têm sido um campo de batalha de cristãos por séculos. Famílias se dividiram e também igrejas. Querido amigo, Deus não é autor de confusão. Por isso, não creio que o cristão deva se identificar com qualquer um desses dois sistemas. Alguns calvinistas são mais calvinistas do que o próprio Calvino. Alguns arminianos são mais arminianos do que o próprio Armínio. João Calvino era um homem com um intelecto poderoso e com discernimento espiritual, mas, não se esqueça, ele era um homem. E o melhor dentre os homens não deixa de ser apenas um homem mesmo em seu potencial máximo. A pergunta quanto à predestinação e quanto a qualquer doutrina na Bíblia deve ser: o que a Bíblia ensina? E não o que esta ou aquela denominação acredita ou pensa. A Bíblia ensina tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem. Algumas dificuldades a respeito da doutrina da predestinação se deve à falha de reconhecer esta importante verdade. Todo crente verdadeiro que lê e estuda a Bíblia pode ver que Deus é o Criador e que governa o universo, mas também pode ver que seu próprio crescimento espiritual e a apropriação de certas bênçãos espirituais providas por Deus podem ser aceitos ou rejeitados por Ele. É verdade que Deus tem um plano e Ele está caminhando em direção a realizar esse plano pré-ordenado, mas também é verdade que nem todos os cristãos estão seguindo o plano de Deus para as suas vidas. O homem tem o poder e a capacidade de escolher. Em nosso estudo de hoje, eu quero fazer distinção entre predestinação e eleição. Eu quero deixar claro, bem claro, predestinação não é eleição e nem eleição é predestinação. Existem duas doutrinas diferentes e separadas que se observam na Bíblia
e confundi-las também é um grande erro. Estes termos não significam a mesma coisa e não são usados da mesma maneira nas Escrituras. O verbo predestinar é a tradução de uma palavra grega composta de duas palavras, pró, que significa com antecedência, e orizo, que significa colocar um limite ou definir uma fronteira. A morte de Cristo foi conhecida pré-ordenada, determinada, ainda antes da fundação do mundo, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E o que isso significa? Simplesmente que Cristo veio ao mundo para morrer. Este foi o propósito pré-determinado por ele. Atos 2, versículo 23 diz: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. O Calvário foi o propósito da encarnação. Jesus Cristo foi predestinado a morrer pelo pecado do homem. A palavra eleição, por outro lado, significa reunir, tomar, escolher. É um erro considerar sinônimos as palavras predestinação e eleição. Ambos os termos estão relacionados, mas não têm o mesmo significado. Mas então o que é predestinação? Ao definir predestinação, temos em mente o termo usado na Bíblia em relação aos filhos de Deus. O propósito absoluto e incondicional de Deus, independente de qualquer esforço por parte do pecador que crê. Bem, aqui está a definição. Predestinação é o ato soberano de Deus pelo qual ele estabeleceu um propósito para todo crente em Cristo. Deixa eu repetir. A predestinação é o ato soberano de Deus pelo qual ele estabeleceu um propósito para todo crente em Cristo. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Observe as palavras fomos feitos neste versículo. Fomos feitos herança, havendo sido predestinados. O pronome nós, que está implícito nesta passagem, refere-se apenas aos cristãos, não se refere aos incrédulos. Aqui é assegurada aos cristãos uma herança pré-ordenada por Deus. A palavra predestinados aqui não está relacionada com não convertidos. O propósito que Deus determinou de antemão é o propósito que ele estabeleceu somente para os seus filhos. A Epístola aos Efésios é escrita para os santos, de acordo com o capítulo 1, versículo 1. Aqui não estão incluídos os não convertidos. Se não formos capazes de reconhecer este fato claramente estabelecido, iremos nos perder em nossa busca pelo significado da palavra predestinação. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 5. Para que o cristão foi predestinado? Para que herança fomos predestinados? A resposta está no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora observe cuidadosamente este versículo 5 e, em seguida, responda a seguinte pergunta. Quem foi predestinado? A resposta é clara. Se refere a nós. Nos predestinou. E a quem o pronome nós refere-se no texto? A resposta também está clara no versículo 1. Refere-se principalmente aos santos, aqueles que são salvos. Esta passagem, em Efésios, capítulo 1, não diz que os incrédulos são predestinados para alguma coisa. Está ensinando, Deus nos predestinou. Quem? Nós, seus filhos, para algo. A próxima pergunta é, para o que fomos predestinados? Bem, o versículo 5 nos dá a resposta. Nos predestinou para filhos de adoção. Agora aqui temos duas doutrinas mencionadas em um só versículo. Predestinação e adoção. Nós nunca vamos compreender a doutrina da predestinação a menos que saibamos o significado da palavra adoção. Surge então a pergunta, o que é adoção? Deixe-me dizer em primeiro lugar que não significa regeneração, não se refere ao novo nascimento. Recentemente li um comentário da carta de Paulo aos Efésios, que diz que a adoção na família de Cristo acontece por meio da fé, de acordo com o Novo Testamento. E faz referência a João, capítulo 1, versículo 12. Portanto, meu amigo, é incorreto dizer que somos adotados na família de Deus. João, capítulo 1, 12, não está ensinando a adoção. Nós não somos adotados na família de Deus. Nós nascemos na família de Deus.
Eu não sou um filho adotivo, eu sou um filho de Deus através de um nascimento espiritual. Nenhum de nós se torna um filho de Deus por adoção. Nos tornamos filhos de Deus pela regeneração. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus através de um novo nascimento, de acordo com João 3, versículos 5 e 7. Jesus disse: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É exatamente isso que é ensinado em João capítulo 1, versículos 12 e 13. É incorreto ler adoção nas passagens que ensinam regeneração. A regeneração é o início de nossa vida em Cristo. A adoção é o propósito desta nova vida. A palavra grega para adoção é uma palavra composta de duas palavras. Uma significa filho e a outra colocar. Adoção significa simplesmente colocar como um filho. A palavra adoção é usada somente pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Paulo escreveu em Romanos 8, 23, Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui a nossa adoção é futura, e é o que nós estamos esperando. E em seguida Paulo continua nos dizendo que a adoção é a redenção do corpo. Agora, amados, se nós já tivéssemos a adoção, estaríamos então esperando por ela? Com certeza que não. A adoção refere-se à etapa da nossa redenção, principalmente a redenção do nosso corpo. E quando isso acontecerá? Quando Jesus Cristo voltar e, de acordo com Filipenses 3:21, transformar nossos corpos em corpos gloriosos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os corpos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A redenção final de nossos corpos é essencialmente parte da nossa adoção. O céu é o futuro lar dos cristãos, mas esses corpos mortais em que estamos vivendo aqui na terra jamais poderiam existir no céu. Neste corpo mortal nós somos filhos imperfeitos. No momento da nossa adoção, seremos filhos perfeitos, como o próprio Filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que quando ele vier, seremos como ele é. Nossos corpos agora não são diferentes daqueles que não creem, não até nossos corpos mortais serem glorificados na vinda de Cristo. Nossa adoção inclui corpos glorificados como o de Cristo e, portanto, esperamos sua vinda para nos despojarmos dessas roupas e seremos, então, apresentados diante dos anjos e dos homens como filhos perfeitos de Deus. A palavra adoção é usada novamente por Paulo em Romanos 8, versículo 15, onde lemos: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui são mencionados dois espíritos. Um deles é o espírito de escravidão, e é escrito com E minúsculo. O outro é o espírito de adoção, e é escrito com a letra E em maiúsculo. Antes de nascermos de novo, Satanás era nosso dono, e nós, seus escravos. Mas quando fomos salvos, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Aqui ele é chamado de Espírito de adoção, o que significa que a sua presença em nós nos garante que vamos alcançar o propósito final de adoção para o qual fomos predestinados. O Espírito de adoção nos torna conscientes da nossa relação com Deus, bem como nos assegura da adoção quando Cristo voltar. A palavra adoção aparece novamente na Epístola aos Romanos e aqui se refere aos judeus. Romanos 9, versículo 4, lemos: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Este versículo ensina sobre a adoção da nação de Israel por Deus. A adoção dos cristãos nesta dispensação da graça deixa de lado as alianças abraâmica e davídica. Deus escolheu Israel entre outros povos da terra. A adoção de Israel, bem como a adoção do crente em Cristo na dispensação da graça, é de acordo com a eleição de Deus, e da mesma maneira acontecerá no futuro.
A adoção de Israel não é individual, mas nacional. Israel foi o primeiro povo a quem Deus estabeleceu o propósito de adoção. Por isso, o Senhor disse: Israel é meu primogênito. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22. A rejeição de Israel ao Messias a separou do favor e da bênção de Deus. Mas sua cegueira e rejeição são temporárias, até que se complete o tempo dos gentios. Portanto, a adoção final de Israel ainda é uma esperança. Agora vamos ver a predestinação em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Paulo usa a palavra predestinou quando diz: porque os que dantes escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui Paulo está falando somente dos crentes. Estes versículos ensinam a mesma verdade que está presente em Efésios capítulo 1, versículo 5. A adoção do cristão e ser conforme a imagem do Filho de Deus são a mesma experiência. Este é o propósito para o qual toda pessoa salva foi predestinada. As Escrituras não estabelecem que fomos predestinados a um lugar no céu. É verdade que todos os redimidos estarão no céu, mas o céu não é o propósito de termos sido predestinados. Fomos predestinados a uma condição chamada na Bíblia de adoção, ou conformidade com Jesus Cristo, ou seja, a redenção do corpo. Sim, graças a Deus, seremos como Ele. É errado ensinar que a predestinação se aplica aos incrédulos. Em nenhum lugar na Bíblia afirma que Deus predestinou algumas pessoas para o inferno. Sabe, eu encontrei pessoas que acreditam nisso. Encontrei um homem que discutiu este assunto comigo. Ele tinha mais ou menos uns 60 anos e era um membro ativo na igreja daquela cidade. Quando eu perguntei se ele era salvo, ele me respondeu dizendo que isso não importava, que se Deus o havia predestinado a ser salvo e ir para o céu, então nada que ele pudesse fazer iria mudar o decreto soberano de Deus. Este homem se apoiava em um sistema teológico feito pelo homem e que não tem base bíblica. Este tipo de heresia é perigoso, sem fundamento bíblico. Deus não predestinou pessoas para o céu ou para o inferno. Ele predestinou os salvos para a adoção, de acordo com Efésios 1, versículo 5, para serem conformes Jesus Cristo, de acordo com Romanos 8, 29. E isso vai acontecer na redenção de nosso corpo, de acordo com Romanos 8, 23. Quando Cristo voltar para nos levar com Ele, de acordo com 1 João 3, versículo 2. Vamos, portanto, colocar a doutrina da predestinação onde Deus colocou. Este é um estudo interessante, pois permite que as pessoas saibam que há uma oportunidade para que todos os homens sejam salvos. Não é correto assumir que este sistema teológico que foi envolvendo o pensamento das pessoas seja bíblico, e que a Bíblia diz que algumas pessoas são predestinadas para o céu e outras para o inferno. Deus não predestinou os não convertidos para nada. Você nunca vai encontrar a palavra predestinado relacionada com incrédulos, somente com cristãos. Bom, muito bem, vamos parar por aqui, nesse ponto, e continuar este estudo em nosso próximo programa. É um pequeno estudo, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Muito obrigado por ouvir este primeiro programa. Voltaremos no nosso próximo encontro. Até lá e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.